Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de julho de 2025, segunda-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Não é mesmo? Nesse ano nós estamos todos juntos imbuídos do propósito de escolhermos a vida de felicidade perfeita que Deus quer para nós, né? Porque evidentemente se a nossa vida não está 100% boa, é porque ainda não estamos fazendo a vontade de Deus, tá bom? Estamos na lição 202, na nossa sexta revisão, tá? Eu vou ler para vocês aqui o último parágrafo da introdução, tá bom? A gente está na sexta revisão, mas eu vou ler novamente e ler a resposta à tentação, né? Não quero este pensamento, escolho em lugar dele, o pensamento do dia. A ele eu ofereço esta revisão por ti. Eu te coloco a seu cargo e deixo que ele te ensine o que fazer, dizer e pensar a cada vez que te voltares para ele. Ele não falhará em estar disponível para ti toda vez que o invocares pedindo ajuda. Ofereçamos a ele toda a revisão que iniciamos agora e também não esqueçamos a quem ela foi dada ao praticarmos dia após dia, avançando em direção à meta que ele estabeleceu para nós, deixando-o ensinar-nos como ir e confiando plenamente nele quanto à melhor maneira através da qual cada período de prática pode se tornar uma dádiva amorosa de liberdade para o mundo. Então estamos na sexta revisão, revisamos o pensamento central, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Estamos na lição de número 202. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa, porque eu escolheria ficar mais um momento onde não é o meu lugar, quando o próprio Deus deu-me a sua voz para chamar-me de volta a casa. Uau! Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Ok? Então, é isso aí, lição 202. Eu vou ler novamente porque essa lição me toca profundamente. Profundamente essa revisão, essa 202 me toca. Essas frases aqui da prática me tocam profundamente. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Porque eu escolheria ficar mais um momento onde não é o meu lugar, quando o próprio Deus deu-me a sua voz para chamar-me de volta a casa. E não apenas para chamar-me, né, gente? Mas para guiar-me de volta a casa, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Ok? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Muito bem, agora nós passamos para a leitura do texto do dia 21 de julho do livro de Melody Beattie, A Linguagem da Liberdade. Ser é o bastante. Nem sempre temos muita clareza sobre o que estamos experimentando ou por quê. No meio da dor, da transição, da transformação, do aprendizado, da cura ou da disciplina, é difícil ter perspectiva. Isso porque ainda não aprendemos a lição. Estamos no meio dela. A dádiva da clareza ainda não chegou. Nossa necessidade de controlar pode manifestar-se como a necessidade de saber exatamente o que está acontecendo. Não podemos saber para sempre. Às vezes, precisamos relaxar e confiar em que a clareza despontará mais tarde, retrospectivamente. Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, né? Nós, de uma forma geral, não sabemos por que determinadas coisas estão nos acontecendo, né?
E muitas vezes a vida pode parecer estar sendo muito injusta conosco. E aí nós vamos entender tudo em retrospecto, ok? Se estamos confusos, é assim que devemos estar. A confusão é temporária, né? Podemos ficar em paz com a confusão. Mais tarde enxergaremos. A lição, o propósito, deverá revelar-se por si só. Há tempo, em seu devido tempo, e tudo ficará perfeitamente claro mais tarde. Hoje vou parar de forçar-me a saber o que eu não sei, ver o que eu não posso ver ainda, compreender o que ainda não compreendo. Confiarei em que ser é o suficiente e me libertarei da necessidade de compreender tudo. Ok? Esse texto é maravilhoso, né? E acho que ela começa muito bem, né? Nem sempre temos muita clareza sobre o que estamos experimentando, ou o porquê de estarmos passando por determinados momentos nas nossas vidas, né? No meio da dor, da transição, da transformação, do aprendizado, da cura ou da disciplina, é difícil ter perspectiva. Muito bem, é isso aí. E aí, se vocês se lembrarem bonitinho, né, da vida de vocês, quantas vezes, né, não aconteceu algo que você só foi compreender, sei lá, talvez meses depois, quando aquele círculo de mudança se fechou e você entendeu o motivo de tudo aquilo que você estava, pelo que você estava passando, né? Será? Será que é isso que está acontecendo na sua vida agora? Você não está entendendo muito bem as coisas que estão acontecendo e o momento é um momento de você ficar em paz com esse sentimento de confusão, com esse sentimento de talvez insegurança, né? Talvez o chão esteja sendo sacudido debaixo dos seus pés, mas ok, é isso que temos para hoje. O que temos para fazer hoje? Qual é o movimento de hoje? Talvez o movimento de hoje seja justamente esse movimento sobre o qual nós estamos lendo no nosso livro-texto da Barbara Stene, O Sucesso Sagrado, uma jornada em milagres financeiros, né? Então, é isso aí. Não é mesmo? É isso aí. Muito bem. Hoje a gente vai ler o passo 3 da entrega receptiva, tá? Que é recebermos tudo de forma consciente e incondicional. Então nós vamos receber tudo que a vida nos trouxer, tá bom? Não faça nenhuma tentativa de julgar nada, porque você não compreende o significado de nada. Todo significado vem da sua experiência passada. E esse é um texto de Um Curso em Milagres, que nos reporta lá ao início das lições, as lições do início do ano, né? Eu não sei para que serve coisa alguma. Então eu não sei por que eu estou passando por essa situação. Eu não sei quais serão os desdobramentos desta situação. Essa que é a verdade, né? Eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber. É aquele filme, né, do Jim Carrey. Acho que o nome do filme é Sim, Senhor, né? Então, eu tenho que me abrir para receber. Eu tenho que me abrir para receber, tá? Receber é algo que a maior parte de nós, especialmente, em particular as mulheres, nós não somos muito bons nisso. Ainda assim, eu tenho observado que há uma direta correlação entre o nosso nível de sucesso e a nossa capacidade de receber, né? Como nós temos muita crença no pecado, nós nos sentimos indignos de receber. Nós nos sentimos indignos de termos sem fazer um esforço monumental, né? E as mulheres, as mulheres especialmente vivem um momento hoje em que nós somos doadoras compulsivas, né? Quando, na verdade, o verdadeiro papel do feminino é receber, é se abrir para receber.
receber do outro, receber com alegria, né? Um Curso em Milagres nos diz, a cada momento 1000 tesouros vêm para mim, com cada momento que passa, em cada momento que passa, né? O nosso trabalho, então, é abrirmos os nossos olhos e também abrirmos os nossos corações para recebermos totalmente esses tesouros maravilhosos, né? Esses tesouros abundantes, né? Muito frequentemente nós permitimos que as distrações das nossas vidas diárias, bem como os nossos barulhentos egos, né? Eu não entendo realmente a pessoa que diagramou esse livro bota a palavra ego com letra maiúscula o tempo todo. Realmente isso é um erro grave, né? Para os estudantes do curso isso é um erro gravíssimo, né? Porque no curso só temos a grafia com a letra maiúscula se você obviamente estiver no começo de uma frase ou se você estiver se referindo a Deus e aos atributos dele, né? A coisas que tenham a ver com ele. Aí coloca ego com letra maiúscula, meu Deus, nos impedindo de notar o que está sendo colocado aos nossos pés. Ignorar as bendições que estão fluindo em nossa direção é essencialmente um ato de empurrá-las para longe, dizendo não à abundância sob qualquer forma que ela possa assumir. Então, por que nós faríamos algo assim? Porque, como Charlene, a vice-presidente de finanças de uma empresa, me explicou num e-mail, receber amor, receber afluência e receber todas as coisas que eu realmente quero é assustador. Porque eu então estou me arriscando a ficar vulnerável e a ser ferida. Mas não receber essas coisas significa viver uma vida não satisfatória, insatisfatória. E então a única verdadeira escolha para mim é encarar o medo de ser ferida na minha vulnerabilidade, de modo que eu possa aumentar, né, essa possibilidade de receber o amor e a afluência, o que então resultará numa maior felicidade. Receber é para a nossa alma o que comer é para os nossos corpos, uma fonte de força, de nutrição e de crescimento. Para ganhar os benefícios dos alimentos, nós precisamos mastigar, engolir e digerir os alimentos. E então também há 3 passos para recebermos: reconhecermos, apreciarmos, agradecermos, né, e assimilarmos. Quando você não se engaja completamente em um de cada um desses 3 passos, então você deixa a sua alma faminta. Aqui eu vou trazer um conceito para vocês da Cabala que tem tudo a ver com isso aqui. Para mim, no meu caso, né, eu comecei a observar o quão frequentemente eu passava por cima, né, de palavras de agradecimento ou de reconhecimento sem realmente absorver ou apreciá-las completamente. Então eu comecei o que eu chamei de um diário do receber, né? Na Seichonoye a gente chama de diário de gratidão, né? E esse diário estava separado do meu diário do diário que ela escrevia todos os dias, né? E tem um pernilongo aqui perto. E isso foi tão poderoso que eu encarreguei, instruí, né, pedi a Tara Dixon, uma artista magnífica e uma graduada do Retiro do Sucesso Sagrado, que projetasse um diário de receber para que eu desse a cada um daqueles que vêm ao meu retiro. Manter esse diário do receber eleva a sua consciência. Ele força você a reconhecer, a apreciar e a assimilar
todas as dádivas que têm sido oferecidas que são oferecidas a você todos os dias. O ato de escrever, uma mulher comentou comigo num e-mail após o retiro, me ajuda a receber, a experimentar e a apreciar as maravilhosas coisas que de outra forma simplesmente se desvaneceriam da minha consciência como um seixo na superfície de um lago. Crie o seu próprio diário de receber, no qual você vai manter notas de todos os tesouros que chegam no seu caminho. Um cumprimento na sua conta no Twitter, um beijo na sua bochecha que você ganhou, uma intuição significativa que você teve, ou então, olha que bonito, né? Bem o diário de gratidão. Aqui eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, tá? Mas enfim, vou passar isso aqui porque realmente eu não entendi aqui o que ela quis dizer. Depois eu marco, amanhã eu comento com vocês, tá? Aqui é onde a coisa fica um pouco... capciosa. Muitas dádivas vêm disfarçadas e são facilmente desprezadas. Para receber consciente e incondicionalmente, você deve suspender os julgamentos. Isso significa que você deve reestruturar os seus desafios. Nada que acontece é bom ou ruim, é certo ou errado, é negativo ou positivo. Exatamente o que os meninos do Access falam, né? Do Access Consciousness, das barras de Access, né? É muito mais valioso ver tudo, absolutamente tudo, como informações úteis, um sinal, uma mensagem, uma lição ou uma forma de comunicação divina. Para julgar qualquer coisa corretamente, diz o curso, você terá de estar totalmente consciente de uma quantidade de coisas absolutamente inconcebível, o passado, o presente e o porvir. Então, o julgamento, como o curso em Milagres explica, ele sempre estará fundamentado no passado. O que nos lembra também aquela lição lá do início do livro de exercícios. Eu vejo só o passado. Então, eu começo a julgar o meu momento presente, o que está acontecendo no meu momento presente, com base em critérios que não me servem mais. Com base num eu que eu nem mais sou. Entendem? Mesmo quando mesmo se nós não pudermos saber o que tudo significa num dado momento, a recepção consciente requer que você veja todos os problemas, todos os obstáculos ou todos os desafios, independentemente de como você se sinta a respeito deles, não à luz dos seus problemas passados, mas como um apoio para os seus desejos futuros. Olha que interessante. Olhem que mudança de mentalidade absolutamente milagrosa. Milagrosa no sentido de um curso em milagres, tá? Então eu vou comentar isso já aqui mais em profundidade. Vamos nos aprofundar nessa ideia, tá? O sucesso e a falha são simplesmente sistemas de retorno, né? Apoiando você para que você se mantenha nos trilhos, né? Então, é basicamente aquilo que a minha professora falava, né? A vida se resume a 2 A's. Se tá bom, você aproveita. Se tá ruim, você aprende. Aprende aqui. Aprende o quê? Aprende a voltar. Você vai aprender a voltar para os trilhos do seu propósito de vida, da sua missão de vida. Nossas vidas estão mudando bem aqui e agora, a partir das escolhas que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos escolhendo juntos aqui uma nova linha de tempo. Nós estamos escolhendo juntos aqui manifestarmos e vivermos nessa nova terra que as pessoas conscientes estão criando,
né? Então, a vida vai nos dando as pistas de quando nós temos que voltar para os trilhos, tá bom? Isso pode parecer contraintuitivo, certamente. É fácil receber um cumprimento de um amigo, mas uma reprimenda do seu chefe? Isso também pode ser uma dádiva quando você vai minerar, vai buscar o significado mais profundo disso. Os problemas não existem para mim, disse uma mulher muito bem-sucedida que tentava conseguir um encontro com Hillary Clinton, mas que estava sendo repetidamente rejeitada. E isso que está acontecendo é uma oportunidade de fazer a coisa funcionar. De fato, quando alguém diz eu não posso, eu penso, ok, então aqui nós temos uma oportunidade. E então ela não estava de todo surpresa quando eventualmente conseguiu a entrevista. Os meus sucessos vieram dos meus desafios, disse uma outra mulher cuja companhia tinha falido quando o seu sócio tinha sido mandado para a prisão. Gente, que dificuldade, hein? Isso aqui é muita maestria, né? Devido a um desfalque, né? Ela então, né? É muito, de uma maneira muito contraintuitiva, né? Apesar disso, ela se recusou em utilizar a palavra problema ou até mesmo obstáculo. Então ela usou a expressão oportunidades de crescimento como uma melhor expressão. Então ela me disse, então os seus problemas são oportunidades de crescimento. Olha que maravilhoso. Então nós estamos mudando aqui a conotação, olha que legal isso, a conotação do problema. Então, tá tudo pegando fogo lá na minha empresa, né? Vamos supor, eu tô lá construindo a minha fábrica e tudo dá errado. Tudo que podia dar errado está dando errado bem aqui e agora. Então, eu vou olhar para tudo isso como oportunidades de crescimento, né? Não é bacana? O desafio é encontrar o tesouro bem naquilo que pode parecer ser terrível. Olhar para a dádiva em cada uma das situações, mesmo se ela parecer ruim entre aspas. E eu continuo a afiar, né, essa habilidade em mim mesmo, né? Olhem que interessante, né? É isso mesmo, afiar, né? Olhando como tudo que eu julgo como desagradável poderá ser, na verdade, um trampolim para a realização dos meus desejos em todos os aspectos da minha vida, né? Acho que a gente está falando aqui de algo muito legal, né? Acho que a gente está trazendo aí, gente, uma camada assim maravilhosa do ensinamento de um curso em milagres, né? Que o nosso olhar de Poliana, né? Que a própria Marianne Williamson, ela sempre fala disso, né? Ela fala que as pessoas, quando você começa a estudar o curso, elas começam a dizer que você está virando Poliana, né? Então, estamos falando da psicologia de Poliana, né? Para quem não sabe, aí é mais jovenzinho, Poliana era uma menina, e aí tem um livro sobre a vida de Poliana, é um romance, e Poliana via tudo pelo lado positivo, né? E eu me lembro de quando eu era adolescente, a minha irmã tinha lido Poliana, e a minha irmã é pisciana, né, gente? Então, tem alguém mais poliana do que um pisciano? Não existe, né? E eu, o oposto, virginiana, né? E eu ficava brigando com ela, falando, não, mas tá errado, você não pode ver as coisas desse jeito, tá tudo errado, né? E eu sempre dona da verdade, né, gente? Como eu perturbei a minha irmã nessa época. E hoje tô eu aqui treinando o olhar de Poliana, tá? Vamos lá. Não é fácil, e quando eu me sinto paralisada, eu me volto para uma linha de um curso em milagres e a transformo numa oração. Acima de tudo, eu quero ver isso de uma forma diferente. E eu me lembro que ao mudar a minha percepção é o segredo para criar milagres. Então, acima de tudo, eu quero ver os desastres que estão acontecendo na minha vida hoje de uma forma diferente.
Por exemplo, eu tive uma briga grande com o meu namorado. Em vez de ficar, né, digamos assim, remoendo, né, mastigando a minha raiva, ok, eu fiz isso por um tempinho, ela diz, né, todos fazemos. Eu, na verdade, parei, repeti a minha oração e então perguntei a mim mesma, como eu posso usar isso para me elevar? E essa frase me ajuda a começar a reestruturar, né, a minha mente. À medida em que procurei por que o que esse, digamos assim, né, esse entrevero tinha para me ensinar, eu descobri que eu estava repetindo um padrão que tinha bagunçado todos os meus outros relacionamentos. E essa intuição, essa percepção veio quando eu estava escrevendo o meu jornal do receber. E então eu estou tão grata porque eu peguei esse padrão, né? E Li é o namorado dela, Li e eu estamos agora alegremente casados, né? Se casaram, ela e o Li. No Sucesso Sagrado, para citar um ditado zen, o obstáculo é o caminho. Gente, isso aqui é totalmente Seichonoye. Não, isso aqui é totalmente Seichonoye. Inclusive a mentalidade de Poliana é Seichonoye. Cada problema é, na verdade, uma fonte de orientação, de apoio e de construção da força. Um bom exemplo está numa conversa que eu tive com a executiva de seguros Erin no dia seguinte ao acontecimento de que o seu sistema telefônico pifou no meio de um período muito ocupado. Em vez de se lamentar por suas circunstâncias, Erin disse: eu vi isso como um grande, pare o que você está fazendo. É uma grande placa, né? Escrito pare o que você está fazendo. O meu corpo estava realmente cansado e queria relaxar. Em vez de saltar direto para resolver o problema, eu então permiti que o meu time resolvesse o problema. Eu saí para dar uma longa caminhada, eu agendei uma massagem de 90 minutos e eu tirei uma soneca depois do almoço. Então hoje eu estou recuperada e pronta para fazer. Eu me sinto super produtiva e eu estou fazendo muito mais coisas em menos tempo. E então é exatamente isso que eu chamo de um presente. O fato é que a partir do nosso atual ponto de vista, nós realmente não sabemos o que qualquer coisa significa ou como isso vai nos afetar no futuro. O curso expressa isso lindamente. O que você não aceitaria se você soubesse que tudo o que acontece, todos os eventos passados, presentes e os eventos do porvir são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o seu bem, o seu maior bem, né? Então é isso. E aí, se você, vou dizer uma coisa aqui, vou puxar a brasa para a minha sardinha. Se você participa das lives nos domingos à noite, então você sabe que nós encerramos as lives com uma oração, entregando as nossas semanas ao Divino Espírito Santo. Então isso aqui não pode deixar de ser verdadeiro, né? Para nós que estamos nesse movimento. Tome então o exemplo de Carmel Dean, uma diretora musical de um show da Broadway. Quando o seu show foi cancelado apenas após 3 semanas, ela ficou em choque. Você sempre pensa que o seu show vai ser o próximo grande sucesso, ou no mínimo vai ficar aberto por um período de tempo decente. Eu tenho passado por uma miríade de emoções. Ela me escreveu me atualizando, mas na manhã, depois que ela recebeu a notícia do encerramento do show, ela continuou:
Eu recebi um e-mail aleatório de alguém que eu não vi, não tenho visto nos últimos 10 anos, que me disse que ela agora estava ensinando no Teatro Musical de Paris. E se eu poderia é, ah, é, ensinar uma aula lá, dar uma aula lá, né? Se poderia haver alguma possibilidade de eu, quando estivesse lá por perto de Paris, eu pudesse dizer a ela. E então eu pudesse dar uma aula lá em Paris. Uau! Hello! Aí ela botou alô aqui em letra maiúscula, né? Em letras maiúsculas. Hello! Eu estava indo para Paris em 2 semanas. E porque eu não tinha que mais que voltar para o show, e então eu seria capaz de estender a minha viagem. E agora eu vou ser anfitriã de uma aula magna e possivelmente até um show de cabaré com a minha própria música em Paris, né? Então é isso, né, gente? O que a gente não sabe de nada, né? É isso, né? Mas eu quero voltar aqui a essa parte que ela falou, né? Eu quero explorar isso aqui um pouquinho mais com vocês, né? Mesmo se você não puder saber o que as coisas significam neste momento, essa recepção consciente requer que você veja todos os problemas, todos os obstáculos, todos os desafios, independentemente de como você possa estar se sentindo a respeito deles, não à luz dos seus problemas passados, mas como um apoio para os seus desejos futuros. Então, isso aqui é uma total mudança de mentalidade. Então, olha só, eu não vou mais ver o que está dando errado na minha vida, como eu usei esse exemplo, né, da fábrica, porque temos uma aluna aqui que está passando por isso, né? Ela está num empreendimento e ela comentou comigo que tudo que podia dar errado está dando errado, né? E aí a fábrica, houve um atraso no prazo para que a fábrica seja aberta ao público, aberta ao público não, comece a produzir, e isso está tirando o sono dela, né? Tirando o sono entre aspas, né? Deixando ela preocupada. Então, e se, olha só, vamos pegar esse exemplo, e se tudo dar errado na finalização das obras da fábrica, não for um obstáculo para a fábrica abrir, mas for, na verdade, um apoio para a realização dos desejos futuros dela? Quais são os verdadeiros desejos futuros dela? Quais são os nossos verdadeiros desejos futuros? Nós configuramos uma intenção para 2025, que é manifestarmos em nossas vidas a vida de felicidade perfeita que Deus quer para nós. Não é mesmo? E então, eu tô aqui pensando na minha vida. Eu tô aqui pensando em coisas que estão me acontecendo bem aqui e agora, à luz dessa percepção. Não do olhar positivo de Poliana, não, porque o olhar positivo de Poliana eu já aprendi a desenvolver desde que eu entrei para Seitonoye. Porque na Seitonoye é todo mundo poliana, né? Então não é esse o caso. Não é esse o caso. Mas de olhar para o obstáculo que está se interpondo no meu caminho agora como um apoio para a realização dos meus futuros desejos. E eu, particularmente, tenho estado muito em contato com os meus desejos para minha vida, né? Até para poder estar montando a jornada para vocês. O sucesso e a falha são simplesmente um sistema de retorno, né? De feedback, de informação, que me apoiam a eu me manter nos trilhos, né? Então, como é isso? Então, como é eu mudar esse olhar? Estamos no passo 3. Receba tudo consciente e incondicionalmente. É o Sim Senhor lá, o filme do Jim Carrey. Né? O pneu furou, eu vou receber isso
incondicionalmente e conscientemente. E aí eu vou falar para vocês aquilo que eu falei há uns dias atrás. O carro enguiçou. Então eu vou falar, bom, então nesse momento eu precisava estar sem carro. Nesse momento eu precisava ter que ficar trabalhando mais da minha casa, porque estava sem carro, né? Então isso está apoiando os meus objetivos. Isso está apoiando a realização dos meus desejos futuros. Aí vocês podem falar assim para mim, mas já que o meu desejo imediato, no caso da minha aluna, né, no caso, é abrir a fábrica. Tá, mas e se não abrir a fábrica neste momento, ter um atraso na abertura da fábrica, for algo que apoie um outro desejo maior da minha aluna colega de vocês, né? Porque olha só, a moça teve o show dela na Broadway fechado para ela poder ter um tempo para poder ir dar aulas lá no Cancan de Paris, né? E aí, e se nós começarmos a olhar para as nossas vidas dessa forma, especialmente para as nossas vidas profissionais e financeiras, estamos nesse momento, né? Então, há coisas acontecendo. Eu não sei o que significa coisa alguma. Há coisas acontecendo. E se nós estamos entregando, e nós estamos entregando, porque nós estamos fazendo esse trabalho aqui maravilhoso juntos, né? E eu digo para vocês que o momento mais importante da aula de domingo à noite é sempre o momento da oração final. Para mim é sempre o momento da oração final. É o momento onde eu entrego a minha vida durante a semana e a vida dos meus alunos e a minha vontade, a vontade dos meus alunos nas mãos do Espírito Santo. E eu falo assim para ele, por favor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E faço isso em nome dos alunos. E se você está lá me assistindo, você está fazendo junto comigo. Então, será que os nossos julgamentos, os nossos deverias... Não, a fábrica deveria estar pronta, a fábrica deveria estar operando, funcionando, produzindo. Será que os nossos julgamentos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é positivo, do que é negativo, não são eles, sim, os obstáculos para essa vida de felicidade perfeita que Deus quer que nós manifestemos? Que essa é a vontade dele para nós. E ontem nós falamos na aula sobre a vontade de Deus para nós. Porque o maior problema da humanidade, no meu entender, de tudo que eu já estudei na minha vida, né? E são décadas de estudo, o único problema que a gente tem é se acreditar mesmo pecador e não merecedor e desgraçado e miserável e achar que Deus nos abandonou e achar que a vontade de Deus para nós é uma vida de sacrifício, de dor, de sofrimento e de martírio para que a gente então possa ter uma vida decente lá no outro plano, no céu. Não, isso é tudo mentira. São os programas fundamentais do ego. Então, e se tudo isso... esses julgamentos não fossem, eles sim, os obstáculos, e não o que efetivamente está chegando na minha vida. É isso que ela está propondo nesse passo. Passo 3, receba tudo, consciente e incondicionalmente. Né? Uma pena que ela não dá os endereços das citações dela do curso. É uma pena, porque eu não me lembro de tudo de cabeça, né? Então, a gente está no estágio 2, que é a entrega receptiva. No passo 1, nós nos perguntamos, quem somos nós? No passo 2, nós esclarecemos o nosso propósito. E no passo 3, que a gente leu hoje, nós nos abrimos para receber tudo, de forma consciente e incondicional. Né? Gente, já aconteceu com vocês, de vocês fazerem um plano e de repente tudo aquilo ter que mudar por causa de uma reviravolta? Eu experimentei exatamente isso quando eu estava lá na Califórnia no início do ano. A vida estava toda planejada, estava tudo arrumado e de repente os incêndios começaram lá em Pacific Palisades, né? Pertinho de onde eu estava. E aí? E aí que a gente tem que se readaptar, né? Então hoje eu acho que a gente teve uma consciência, chegou uma consciência para nós muito importante.
Então, se você puder me contar como você recebeu essa consciência no dia de hoje e como ela combina, se adequa, se encaixa, tá? Se encaixa na sua vida, no seu momento, comente nos comentários para mim. E se você ainda não assistiu a aula de ontem, por favor, assista. E se você ainda não fez o Pix para mim, por favor, faça. No valor mínimo de R$11, tá bom? Lição 202. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa, porque eu escolheria ficar mais um momento onde não é o meu lugar, quando o próprio Deus me deu a sua voz para chamar-me de volta a casa. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Lembrando que essa casa, ela é dentro de mim. Porque Deus está dentro de mim. E quando eu me conecto com o meu ser real, com a minha imagem verdadeira, todos esses fardos e todos esses obstáculos que estão aparecendo na minha vida, eles vão se desfazer. Tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. E façam o diário do receber, que é o diário da gratidão, tá? Que a gente chama na Sechonoye, é um diário de gratidão, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Bye, bye.